2015, a Cidade Maravilhosa completa 450 anos de história. E no programa de hoje vamos relembrar momentos importantes para o desenvolvimento e estruturação da cidade do Rio de Janeiro. A origem do nome da cidade está diretamente ligada a um processo de reconhecimento, né, que foi feito desde os primeiros anos, né, depois da descoberta, ali em 1498, 1500. Então as primeiras viagens, as viagens de reconhecimento nas guarda-costas e as viagens, né, que faziam esse reconhecimento da costa, né, americana. E nesse momento os nomes foram sendo dados. Cabo Frio, por exemplo, foi um dos primeiros lugares a serem batizados. E aqui a Baía de Guanabara foi encarada na época como a foz de um rio. E um rio ali no mês de janeiro, o momento onde foi batizada essa região. Habitada originalmente por índios, disputada por França e Portugal. Entre o Morro Cara de Cão e o Pão de Açúcar, nascia em 1º de março de 1565 a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. O local virou símbolo pelas belezas naturais, arquitetura e todo o legado histórico. A fundação da cidade de Janeiro aconteceu num contexto muito interessante. Foi a invasão, uma das várias invasões estrangeiras nesse território. Tinha que lembrar que, na verdade, o Tratado de Tordesilhas era um acordo bilateral. Portugal e Espanha fizeram um acordo de divisão do mundo colonial. Porém, as demais potências europeias, os demais países europeus, os estados, não reconheciam isso. Os franceses, então, foram frequentes invasores, digamos, desse território. E a primeira tentativa organizada francesa de criar, de fato, uma colônia, um entreposto comercial, foi a chamada França Antártica. Em 1555, Nicolau Durand de Villegagnon veio e organizou, junto com alguns protestantes franceses, uma colônia de fato. Claro, né, que os portugueses viram isso como uma grande ameaça, a possibilidade de perda do território, perda daquela colônia. Então, se organiza um processo de luta, de expulsão. E o marco desse processo é justamente a vinda do sobrinho de Mendes Sá, nosso governador-geral, Estácio de Sá, que funda, né, vem para cá, funda um forte, vão construir o Forte de São João e iniciar essas batalhas. No momento que esse forte é construído, considera-se a fundação da cidade do Rio de Janeiro. No século XVIII, o garimpo tornou-se intenso e a proximidade do porto da cidade do Rio, com as jazidas de ouro no estado de Minas Gerais, fez com que a capital fosse transferida de Salvador para o sudeste do país. Vamos pular alguns séculos, porque o que acontece? A primeira capital nossa é Salvador, né? Salvador vira ali não só um centro político, mas um centro econômico. Os engenhos de açúcar prosperaram muito no Nordeste, de uma forma geral, Bahia e Pernambuco. Então ali foi durante muito tempo a região mais importante, sem dúvida nenhuma, da colônia. Porém, no final do século XVII, início do século XVIII, temos a descoberta do ouro. E a descoberta do ouro faz com que gradativamente haja um deslocamento desse eixo econômico da colônia em direção ao sul, o que hoje a gente chama de sudeste, mas na época em direção ao sul. Várias frotas portuguesas, em vez de agora ir para Salvador, vinham para o Rio de Janeiro, que tinha que trazer artefatos de trabalho, trazer escravos, além, claro, da necessidade de controlar a saída desses metais, o contrabando dos metais. Resumindo, a administração portuguesa se voltou em grande parte para o Rio de Janeiro. O porto do Rio de Janeiro se tornou o mais importante da colônia. Então tudo isso fez com que nas décadas de 1730, 40, 50, 60, o Rio de Janeiro fosse ganhando essa importância. O ano de 1808 foi um divisor de águas no Brasil, mas principalmente para o Rio de Janeiro. Com a vinda da coroa portuguesa, a capital passou por grandes mudanças e recebeu novos investimentos. A vinda da família real, ela traz uma mudança significativa na forma de vida, né? Quando a gente vai falar assim da história da vida privada, né? A transformação da cidade, porque, claro, a vinda da família real, a vinda da corte, sempre se falou muito de 15 mil nobres vindo com a família real, não foi tão rápido assim, foi gradativo, mas de fato, a inversão metropolitana, o fato do Rio de Janeiro virar a capital porque não é só a família real vindo, é a capital do Império Português que se transfere de Lisboa para o Rio de Janeiro. A vinda dos nobres, a vinda da família real traz um novo cotidiano. Há um claro início de um processo de europeização do Rio de Janeiro. Então as construções, né, a preocupação em nós termos lugares agradáveis para que essa nobreza pudesse circular, nós temos o desenvolvimento de uma imprensa régia, nós temos uma polícia que vai ser gerada para garantir a ordem nesses espaços públicos, temos uma biblioteca real, temos um teatro real. É como, de fato, é o momento que, eu posso dizer que é o momento que inicia-se um grande processo de europeização que vai acontecer ao longo do primeiro reinado também, do segundo reinado e na Primeira República. Nossa Belle Époque do final do século XIX, ela é a continuação desse processo de europeização. O Rio foi capital do Império e palco dos principais movimentos abolicionista e republicano.
Já no início do século XX, passou por uma grande transformação arquitetônica, a Reforma Pereira Passos. A cidade não parava de crescer. No período presidencial, o Rio passaria por mais uma grande mudança, não só para os moradores fluminenses, mas para todos os brasileiros. Então nós temos a fundação de Brasília, e aí vamos lá, olha o que acontece. Quando Brasília é fundado, aí de fato seria um momento que o Rio de Janeiro perdeu, agora não é mais a capital. Porém, quando isso acontece, é feita uma espécie de compensação, porque o Rio de Janeiro vira o chamado Estado da Guanabara. Então a cidade do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro vira um estado, o chamado Estado da Guanabara. Então virou um estado muito rico, porque é uma concentração de renda muito grande. Então isso foi uma tentativa de compensação pela perda desse poder político para Brasília, que foi gradativo, foi bem gradual, mas aconteceu. Acho que um outro duro golpe, talvez esse último grande golpe político, digamos assim, sofrido pela população, foi quando em 1975 se dissolve o Estado da Guanabara, e o Rio de Janeiro volta a ser um município. Se você pega, claro, toda a renda do município do Rio de Janeiro, que ainda é muito concentrada até hoje, e você depois passa a distribuir pelos demais municípios, isso gera uma perda econômica e, consequentemente, claro, uma perda política no cenário nacional. Como toda metrópole, o Rio de Janeiro está em constante mudança. Mas até onde isso afeta a vida de quem vive na cidade? Para os geógrafos, por exemplo, o Rio de Janeiro não é mais uma megalópole, perdeu muitos dos seus centros econômicos e tal, que se transferiram mais para São Paulo. São Paulo é o grande coração econômico do Brasil. Então essa perda constante de força econômica e, consequentemente, política para São Paulo, sem contar os demais estados, faz com que o Rio de Janeiro viva uma grande luta. Talvez por uma questão ainda da década de 30, 40, o Rio de Janeiro ainda é visto como um espelho de Brasil. O que é o Brasil? O Brasil é samba, são as mulatas, é o futebol do Sudeste ainda, era muito concentrado isso. Mas é uma luta, sem dúvida nenhuma. Eu acho que uma luta econômica, principalmente, o Rio de Janeiro tentando buscar recursos, tentando voltar a ser aquela referência como cidade que foi nos seus anos. No Desvendando a História de hoje, você conheceu um pouco mais sobre os 450 anos do Rio de Janeiro. Entendeu também todos os processos de mudança da cidade e a importância que o Rio tem no cenário nacional. Para conhecer outros fatos históricos, acesse uva.br/tvUva.